E mais de 20% dos idosos brasileiros continuam trabalhando mesmo depois de aposentados. Muitos por necessidade, outros porque, com o aumento da expectativa de vida, enxergam na maturidade uma oportunidade de mostrar talentos ou se dedicar a uma atividade que gosta. Uma força de trabalho importante e que também gera emprego. Seu Renato é engenheiro mecânico, mas há 12 anos leva um pouco da roça para o Caiçara. O mercado está consolidado no bairro, na região noroeste de BH. Com as vendas, ele mantém uma funcionária e consegue renda próxima ao salário que tinha. O empreendedor já teve confecção de roupas, restaurante e se sente ativo e motivado aos 75 anos. Fidelizei uma clientela, tenho um tratamento muito bom com a clientela. Então, anda muito bem, graças a Deus. Pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revela que 21% dos idosos aposentados no Brasil continuam trabalhando. No estudo, 47% dos entrevistados também revelaram que queriam se sentir produtivos nessa fase da vida, como o seu Renato. Outro dado do IPEA reforça essa disposição. O rendimento dos trabalhadores autônomos com mais de 60 anos cresceu 1,3% no segundo trimestre deste ano. As pessoas que precisam de renda para se manter e não encontram isso no mercado de trabalho formal, acabam apostando no empreendedorismo também. Virgínia, que mora em Casa Branca, distrito de Brumadinho, reforça o time dos vovôs empreendedores. Com a aposentadoria, ela e o marido abriram um negócio de temperos artesanais sem conservantes e com as receitas da família, passadas por gerações há mais de 50 anos. A nossa maturidade de poder saber ouvir mais as pessoas, entender o que as pessoas estão precisando. Essa experiência de vida que a gente carrega faz um diferencial no nosso trabalho. Pois é, e para saber mais sobre essa questão, sobre essa entrada no mercado de trabalho com pessoas acima dos 60 anos, eu quero chamar agora a jornalista Sabrina Silva e Laura Marques para conversar com a gente. Não conseguimos estabelecer aqui o sinal do Ricardo Ribeiro, a gente pede desculpas a você que nos acompanha, mas Laura e Sabrina estão aqui, claro, para estar sempre atualizando vocês também das principais informações. Ô Laura, eu lembrei hoje, quando eu vi essa reportagem, quando a gente conversava sobre isso aqui na redação, de uma série, um filme, na verdade, chamada O Estagiário. E o estagiário era um senhor de 70 anos de idade que queria voltar ao mercado de trabalho. Ele não conseguia emprego em local nenhum, ele procurou de um lado para o outro, ninguém queria recebê-lo justamente por conta da idade. E olha, é sensacional, para você que ainda não assistiu, O Estagiário vale muito a pena estar assistindo esse filme porque ele aborda uma questão tradicional. E no filme, Laura, ele surpreendeu, porque ele tinha talentos além daqueles que os jovens que estavam ali poderiam oferecer, tanto na atenção, quanto no cuidado, quanto na responsabilidade e principalmente na inovação. Eu queria saber, aí na região metropolitana de Belo Horizonte, como é que está o mercado para as pessoas idosas, para pessoas que estão acima dos 60 anos? Tem muita gente acima dos 60 empreendendo aqui na Grande Belo Horizonte, sim, viu, Elias? Esse filme que você citou, eu já reservei ele aqui várias vezes no streaming para assistir depois, mas ainda não assisti. É um filme de comédia, inclusive, né? Dizem que é muito bom, realmente nunca vi, mas essa dica você deu para os nossos telespectadores, mas eu vou também utilizar ela por aqui. Pois é, e falando sobre o empreendedorismo já na terceira idade aqui na Grande Belo Horizonte, eu conversei com duas pessoas que são dessa área do empreendedorismo para saber como que está essa questão, digamos assim, do empreendedorismo sênior, né? Eu conversei, por exemplo, com a Fabiana Pinho, que é gerente da Unidade de Educação e Empreendedorismo do Sebrae de Minas Gerais, e ela disse que há sim muitas pessoas nessa faixa etária empreendendo e por alguns motivos, que foram inclusive citados na reportagem. Primeiro, em alguns casos, porque a aposentadoria não é suficiente para essas pessoas se manterem. Também é possível que essas pessoas já na fase idosa continuem sendo arrimo de família. Então tem também que arcar com os custos, os gastos de todo mundo da família, mesmo depois dos 60 anos de idade. Então por isso não dá para simplesmente se aposentar e abrir mão de qualquer outra renda. É necessário ainda ter um complemento. Por isso, o empreendedorismo passa a ser uma alternativa viável para essas pessoas.
Há ainda casos de pessoas que já na idade mais avançada vem uma oportunidade de seguir sonhos que antes estavam guardadinhos ali, porque essas pessoas tinham que trabalhar muito mais em outras áreas para conseguir dar conta de sustentar toda a família, e aí acabam descobrindo em algum hobby, por exemplo, nesse caso dessa senhora de Casa Branca, né, que utiliza uma receita de família para poder vender, para poder ter uma renda extra, né? Esses casos são bastante comuns, né? Vem de um hobby, vem de um conhecimento que era da família já mais antigo, e aí essa pessoa já idosa descobre que essa pode ser uma fonte interessante de renda para ela mesma ou para toda a família. São alguns dos cenários que normalmente acontecem para essas pessoas acima de 60 anos de idade. Tem um levantamento sobre empreendedorismo no Brasil de 2019, que foi feito pelo Sebrae em parceria com uma outra instituição, que identificou que são aproximadamente 2,5 milhões de pessoas de 55 anos ou mais que estão empreendendo aqui no Brasil. Esse levantamento, que foi divulgado em 2020, mas que é referente a 2019, já alertava que é necessário uma pesquisa mais aprofundada sobre esse fenômeno do empreendedorismo sênior no Brasil, exatamente para identificar quais que são os gargalos, onde que essas pessoas encontram mais dificuldades, onde que elas têm mais facilidades, tendo em vista, claro, que o Sebrae é um órgão que é voltado para o empreendedorismo, para auxiliar pessoas, para fomentar o empreendedorismo no Brasil. Então, já nesse levantamento que foi divulgado em 2020, esse órgão, essa entidade, já estava pontuando que é necessário analisar um pouco melhor esse fenômeno do empreendedorismo sênior. Eu conversei também com a Daniele Neves, que é a coordenadora e idealizadora de um projeto chamado Empreendendo no Lar. Ô Laura, hoje a bruxa da internet falhando está nos atormentando aqui no Diverso em Rede, mas parece que seu sinal voltou. Por gentileza, pode concluir aí a sua fala. Tem dias que tá meio complicado, né, Elias? Mas eu tava dizendo que eu conversei também com a Daniele Neves, que é responsável por 2 projetos, o Empreendendo no Lar e o Confeitar Minas. São projetos voltados para pessoas que querem empreender dentro de casa mesmo, com pouca estrutura, e também pessoas que querem trabalhar com confeitaria. E a Daniele Neves, que é a responsável por esses projetos, diz que nos últimos anos ela tem recebido mais pessoas procurando ajuda, mais pessoas acima de 60 anos de idade, buscando formas de empreender dentro do lar, principalmente com a produção de bolos, pães, doces dentro de casa. Ela diz que sim, esse é um fenômeno que tem acontecido com frequência aqui em Belo Horizonte. Os cursos que eles promovem têm recebido cada vez mais pessoas nessa idade. Inclusive, a Daniele disse que o Confeitar Minas e o Empreendendo no Lar têm iniciativas voltadas para crianças, que seria o Confeitar Kids, e também o Confeitar Teen, que seria para adolescentes. E agora eles já estão cogitando também a possibilidade de criar o projeto Confeitar Sênior, voltado para essas pessoas mais velhas, já na terceira idade, que vão empreender, seja pelo motivo que for, Elias. Claro, se essas pessoas estão querendo estar ainda no mercado de trabalho, é necessário que tenha um ambiente bom, né, para recebê-las também. Elias. Bom e acolhedor, Laura, sem dúvida alguma. Agora, queria saber, Sabrina, com você também aí no campo das vertentes, é uma situação que também é tendência por aí, seja como empreendedor, né, ou trabalhando para alguém ou para uma empresa também? Elias, bom, a nossa realidade aqui é de muitos idosos, né? A gente fala idosos, mas é a terceira idade, que ainda continuam trabalhando por conta das atividades na agricultura. Então, a gente tem uma realidade aqui muito voltada para realmente idosos, pessoas de terceira idade, acima de 60 anos, muito proativos. Numa pesquisa aqui na nossa região, nós temos pelo Sebrae, por todos esses órgãos que eles mantêm, né, cursos preparatórios, profissionalizantes, cursos técnicos, dados que comprovam que as pessoas acima de 60 anos têm buscado sim alternativas paralelas para poder ter uma renda extra, pelo menos.
Depois da pandemia, isso aumentou demais por conta da dispensa que eles tiveram dos trabalhos. Ou seja, quem trabalhava meio que terceirizado, veio a pandemia, foi dispensado e com isso a fonte caiu, né, de renda. Por isso eles buscaram outras alternativas e aumentou muito. E alguns cursos, eles estão mais assim latentes nesse ramo, como o de costura, que aumentou muito, inclusive para confecção de máscaras. Naquela época que existia assim, muita necessidade, as máscaras de pano elas eram e são muito usuais, né? Agora temos também a parte de panificação, que é também uma fonte de renda extra, como a Laura explicou. Nas residências você pode trabalhar, ter a renda extra sem sair de casa. E uma área que aumentou muito, inclusive com a abertura de CNPJ, de documentos para microempreendedor individual, é a área da estética, onde muitas pessoas estão migrando. Então, não existe idade para sonho, não existe idade para recomeços, o que prova que as pessoas estão no mercado de trabalho realmente para provar que se veio. Como você citou esse filme, a gente traz isso para a nossa realidade porque as pessoas acima de 60 anos que estão voltando para o mercado como trabalhadores autônomos, eles têm muita sabedoria para passar para a gente. Coisas assim que talvez nós tenhamos perdido aí em meio a tantas informações, a sabedoria tenha ficado para trás e eles nos remete isso, ao entender a realidade da situação e ser um bom profissional. A Laura falou que o ambiente tem que estar preparado para receber esses idosos, realmente tem que estar preparados, mas esses idosos também estão se preparando e têm que se preparar para voltar ao mercado de trabalho. Então a nossa realidade aqui é muito positiva em relação a isso. Espera-se que em 2022 haja um aumento então no número de pessoas acima de 60 anos voltando no mercado como trabalhadores autônomos, Elias. É isso aí, Sabrina. Olha, com 60, 70, 80, nunca há tempo, viu? A minha avó tem 80 anos, já passou dos 80 anos já, inclusive tá aí no mercado até hoje, é costureira, faz de tudo. Fique tranquila, avó, ela fica com medo, sabe, Sabrina? Quando eu falo sobre ela aqui, ela fala assim, vão cortar minha aposentadoria porque você falou que estou fazendo um trabalho extra. Não vai não, é complemento, é renda, temos que ficar felizes e saber que pessoas assim também estão no mercado. E você que precisa de uma renda extra, perde tempo não, viu? Sabrina, muito obrigado, Laura, uma excelente noite para vocês e até amanhã.